Então aqui, ó. Já tá. Já tá? Então vamos embora. Let's go! Ladies and gentlemen, please welcome. Olha, hoje tá assim, ensaio, estilo ensaio é meio que bagunça, né? Você não vai chegar num estúdio e encontrar tudo nos mínimos detalhes. Você pode perceber na imagem interior aí, interior não, né? Iniciante aí não, né? Que, por aí. Corta isso aí. Ladies and gentlemen, please welcome. Hoje eu tenho um prazer excepcional de estar ao lado de um grande fera, ele que é um dos maiores guitarristas de Cordeiro e região. Recepcionou a gente bem na sua casa. E claro, você percebeu no início aí que tinha um cara meio estranho? É isso mesmo. Eu tô falando do Joe, né? Eu não sei o que aconteceu, o combinado era eu estar aqui. Mas só que arrumaram o Joe. Joe, você é da onde, Joe? Joe Trundo. Ah, então tá explicado. Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre o Joe, o porquê que o Joe tá aqui, é porque ficou uma mistura preto no branco, uma situação, café com leite, mais ou menos assim. E voltando aqui pro nosso camarada entrevistado de hoje, essa é o programa do Brian junto com o programa Ensaio, porque ele é dono desse programa que tá rodando agora, que é o programa Ensaio. E como é que ele, sendo o dono do programa, vai entrevistar ele a si próprio? Não tem, né? Ele entrevistou diversos artistas. E hoje chegou, Joe, a oportunidade dele. Um momentinho só. Toca aí, meu filho. Nunca ninguém acerta a primeira. Rapaz, acho que arrumaram o genérico. Arrumaram o genérico. É o Joe. Tá tudo tranquilo. Olha, Frank, desde já... É verdade. Desde já, o Joe e justamente o Brian quer agradecer você pela recepção de receber a gente. Que nada, dá licença do microfone, que o programa também é um ensaio. Dá licença vocês dois aí. O que acontece? O programa Ensaio tem essa diversidade de entrevistar vários músicos da região e tal. Estamos no ar aí com o programa Ensaio junto com o programa do Brian. E como tinha uma dificuldade, eu fiz uma entrevista com o Vinícius Adorador, que é o parceiro do Brian, e ficou aquela incógnita, como que vamos entrevistar o Franklin, né? Ah, então ligamos pro Brian, o Brian falou, não, eu vou lá. Mas aí, quando eu atendi a porta, era o Joe lá, ó. O genérico do Brian, que está agora na pista aí na TV interior, no ar com a gente. Isso daí, né, rapaz? É porque eu fiquei um período de férias, essas coisas. Não era para estar falando não, porque a entrevista é o contrário hoje. Então vai lá, Brian e Joe. Olha, voltando aqui à oportunidade, o ensejo. Joe, você já conhecia o Frank? Ih, há muito tempo, rapaz. Sério? Antes de você nascer, ele já nasci junto com ele, rapaz. Sério? Sério, ó. Tudo bem, então antes de eu nascer, já nascia junto com ele. Então como é que surgiu o Joe se o Brian veio primeiro? É uma... Peguei ele! Agora voltando aqui, é verdade. Frank, fala pra gente, a sua carreira iniciou em 91, né? Você sendo garoto, né? Que desde aquela guitarrinha velha, a oportunidade que você comprou, né? E lutou pra ter. Fala pra gente um pouco dessa história. Bom, o Brian é uma história louca mesmo, porque em 1991... tinha um violão perdido na casa da minha tia, todo descolado, um violão trovoador. E aquilo estava lá e tinha uns discos de rock perdido lá na casa dela, até um disco do Whitesnake tinha lá. Eu ouvi aquilo e já vi alguns colegas tocando e tal, e procurei aula ali de violão e tal, e descobri o Jamil Pereira, que inclusive a gente no programa Ensaio entrevistamos o Jamil. Está lá no YouTube, quem quiser assistir a entrevista do Jamil está lá. Acho que foi o segundo programa Ensaio, inclusive. Aí comecei ali na aula com o Jamil e tal, mas a coisa não desenrolou muito fácil no violão não, sabe? Ficou um troço meio louco. Até lá o pessoal... Mas eu fui insistindo, depois surgiu um colega vendendo uma guitarrinha, com muita dificuldade a gente foi indo. A dificuldade nessa época de se comprar instrumento e de se... Era maior do que de hoje? Era bem maior, porque hoje você tem acesso aos instrumentos. Eles são caros, mas você tem acesso. Naquele tempo a gente não tinha acesso. Para a gente conseguir comprar um instrumento legal, a gente tinha que conhecer um importador, alguém assim. E sendo que você queria ingressar na música, e como é que ele queria... a guitarra é uma Fender, uma... O cara queria uma guitarra, cara. Se fosse um violão lá, estilo guitarra, não é verdade? Ele queria receber, independente de que marca fosse, né? Seria um Fender, né? É um Fender, né? A guitarra que você toca. Tem uma Fender também.
Me ofende alguma coisa também, cara. Essa daí é top. É, tá vendo, gente? Esse genérico é bom ele ficar calado, então eu vou deixar ele. Entendeu? Aqui, mas fala pra gente. No caso, aonde vocês estão acabando comigo, eu vou sair da TV, hein? Sem querer ofender ele, né? Na verdade, eu comecei com a Jennifer, cara, uma guitarra. Jennifer? Jennifer Lopes. Oi? Jennifer Lopes, que ele começou. Ele não entende nada de música. Cala a boca, sua praga. Então, fala pra gente. Jennifer. Essa guitarra, não sei nem se existe mais esse tipo de fabricação, se fabrica esse instrumento. É um instrumento nacional muito tosco, muito ruim, para dizer a verdade. Mas era o que eu encontrei na época. Mas a maior dificuldade, o instrumento era o de menos, que para estudar música, você estuda em qualquer instrumento. A dificuldade não foi arrumar a Jennifer, né? Foi dar andamento no processo da música. No processo de aprendizagem da música, sério mesmo, porque... Você encontrou barreiras relacionadas a isso? Não. Minha mãe me incentivou muito na época, porque eu ainda vivia as custas da minha mãe e tal. Mas eu fui estudar, ela pagava para eu estudar música ali com o Jamil e tal. Um ano depois eu já estava tocando razoavelmente bem. Eu e um grande amigo meu de infância, que é o Isaac, só que ele tocando teclado, né? E o Jamil convidou a gente para ser como é que vamos dizer, o tutor ali dos alunos dele, né? Ficar ali de estagiário. No caso, você herdaria após ele, vamos dizer assim, suponhamos. Mais ou menos. O Jamil é um grande músico, um grande instrumentista. Aí a gente ficou ali dando aula com ele de música e tal. E eu e Isaac. E o que rolou? A coisa foi desenvolvendo, a gente sempre querendo mais, e a gente foi procurar professores fora. Depois fui estudar com o Wilson em Bom Jardim, que foi aquele pontapé que jogou para longe. Estudei com muita gente diferente, depois acabei cursando a Universidade de Música, né? Só que licenciatura. Mas que dá uma bagagem legal. Eu tive diversos professores de harmonia, diversos professores de guitarra. O mais marcante é o Wilson, que é aqui perto, o programa Ensaio ainda vai entrevistar o Wilson também, se Deus quiser. Vou ver se eu levo o Brian e o Joe nessa empreitada, porque vai ser legal. Só furado. Esse Jamil que você está falando aí, é aquele Jamiroquai, Isaac Karabichevski, esse aí que você está falando? Parente. Porra, é muito Joe, bom. Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Você bebe? Não, cara. Não. Não, é porque eu conheço muito, né, Jamiroquai, Isaac Karabichev, Então será que você é o Brian americano, mas só que paraguaio? Porque ele tá falando no sotaque assim, né? Ele tem. Ele é bom. Agora, você teve a oportunidade de se especializar com gigantes da música da época, né? Assim, você disse que sua mãe ali ajudou a investir na sua carreira musicalmente. Mas agora, suponhamos, né, no caso aí, 1991, estava aqui no auge, né? Vamos dizer, Michael Jackson, Rolling Stones, só gente fera, Led Zeppelin, né? Alguma coisa assim, nem sei se eu falei certo, é isso mesmo? É isso aí mesmo, quase isso, cara. Lepo, alguma coisa. Então, assim, só gente fera da época do rock, né? Rock 90, né? Então você pode ver que o rock era 90, mas depois ficou no 91. Pires, Alexandre Pires. Alexandre Pires não, pô. Ele é da década de 91, mas ele tá falando de rock, não tá falando de samba. É quase igual, rapaz. Quase igual, um pouquinho idêntico, só a única diferença é o batuque. Tá, menos. Aí o que acontece? Olha só, então o que aconteceu, Joe? Presta atenção. A diferença é o batuque, tá certo. E o que aconteceu? Você acabou ali abraçando a música e não só abraçando, teve algo muito interessante. Como é que foi a aceitação do povo da época? Porque uma coisa era as pessoas assistindo a televisão preto e branco, que na época já estava em a cores. Era a TV de tubo, né? Aquela antiga. Igual eu sei, preto no branco. Mais ou menos assim. Então, nesse período, acabou que a pessoa, assim, viu o artista na televisão, pô, ele é maneiro. Mas agora, quando via a pessoa da região querendo ser um profissional, tinha rejeição? O Brian, vou te confessar um lance. Sempre foi difícil, como é até hoje. Hoje tem o lance da televisão. A gente não conseguia essa exposição porque não tinha. Hoje tem a TV interior, no ar aí e tal. Mas a gente mal conseguia se apresentar aqui na nossa cidade, entendeu? Com as bandinhas que a gente montava, a garotada montava. Muitos músicos dessa época, tem o Isaac, tem o Estevo, que é um grande guitarrista também, uma rapaziada em Cordeiro, fazendo música já há muitos anos. Mas a vitrine para a gente nunca foi boa.
A verdade é essa, a gente tem que falar a verdade. A gente tem muita dificuldade em se apresentar. Nessa trajetória toda, eu, em 91, comecei estudando, em fevereiro de 91, para ser mais exato, entrei na aula com o Jamil, 92 já comecei a dar aula junto com ele, 93 eu fui para Bom Jardim estudar com o Wilson, e um ano e pouco depois o Wilson montou uma sociedade comigo numa escola de música, para a gente poder montar uma escola de música juntos, e em 94 ele me indicou para substituí-lo na banda Energia, uma banda que tem sede em Sumidouro, que tem até o cover do Raul e tal, era uma boa se a gente conseguisse... Eu tive uma oportunidade de falar com o Raul. Com a Ayrton Ramos. Ele mora, acho que lá em Sumidouro, né? Isso. Grande parceiro. Eu fui trabalhar com a Ayrton em 94, fiquei até 98, quer dizer, 5 anos inteiros trabalhando na banda Energia, toquei 4 carnavais. Então, banda de baile. Então, ali foi a minha verdadeira escola. Eu fui para lá com 16 anos. Então, você pega um moleque de 16 anos tocando guitarra e não tocar com um cara, o mais novo depois de mim tinha 29. Tudo bem, vamos cortar aqui um pouco de palavras e vamos mostrar agora na prática. E a pergunta é a seguinte: e ainda tem mais 2 blocos pela frente, aqui direto do programa Ensaio. E claro, vinculado ao programa do Brian, por isso que você está vendo o genérico do Brian aqui hoje. Antes de você cortar aí, eu também tive a oportunidade de conhecer o Raul, rapaz. Mas aí, conforme eu estava te dizendo, você vai fazer a partir de agora um solo com ele. Ladies and gentlemen, please welcome. Eu tô falando do Franklin. É com você. Ele vai fazer um solo agora de guitarra. Você quer que eu toque esse negócio? Eu não sei tocar mais. Então agora você vai conferir o seguinte: qual foi a maior sensação de tocar o primeiro som e subir no primeiro palco? Você lembra alguma coisa? Agora foi longe, não foi? Rapaz, ó. Sabe por causa de quê? Quando eu fui para a banda Energia... Foi o quê? Foi e voltou. Tá indo, tá chegando ainda. Enviaram o genérico. Quando eu fui, cara, olha só que doideira, banda de baile, eu não sei se eu vou conseguir tocar, eu lembro que música é. Então, quando eu fui para a Banda Energia, que o Wilson me indicou, eu cheguei lá, tinha uma espécie de um concurso, sabe como? Eu tinha que chegar lá, tinha um outro guitarrista, o cara falou, ó, quem tocar melhor fica. Falei, caraca, 16 anos, não estou aqui pleiteando um emprego, né? Em tese eu não precisava daquilo. Assim, deixou você assim num bico de sinuca, né? E eu sabia o repertório inteiro, porque os caras tinham me passado, eu fiquei 1 mês e pouco treinando as músicas, estudando. Agora, não posso deixar passar. Esse sinuco de bica pegou forte. Sinuco de bico, rapaz. Então agora você vai conferir, para relembrar, então. Uma delas, teve uma música do Titãs que a gente tocou na época, que é aquela música Bichos Escrotos, tem um lance assim, né? Saia dos lixos, baratas, não sei o que, não lembro, não sei. Então, você pode perceber que o programa Ensaio é assim, né? É um ensaio realmente dentro de um programa. Música, cara, pra você ver, o roqueiro como eu fui pra lá tocar Netinho, né? É quase igual ao que eu te falei, é um pouquinho da batida do Alexandre Pires com o Netinho. Agora a sua sensação tá ficando, Entrou no eixo. É verdade. Tá vendo? Agora, foi mais ou menos isso. E agora, você, na época, né, que o povo, assim, abraçava a música com mais prazer, não que hoje não abrace, porque hoje o ritmo musical mudou muito. Hoje a pessoa fala que existe um sertanejo, que é universitário, mas só que ele hoje tá mais para pop, né? E assim, não tem assim uma característica igual tinha uma identidade antigamente, né? Não que você seja velho, né? O Brian, não tenho problema nenhum em falar a idade, hoje estou com 41, quer dizer, estou nessa vida tocando guitarra e estudando sério, não é brincando com o negócio, na época que não tinha internet, na época que não tinha CD, na época que não tinha vídeo cassete, a gente não tinha condições de comprar, vídeo cassete era uma fortuna. Quando eu tive que eu consegui meu primeiro vídeo de um show para assistir internacional num VHS, nossa, a galera ficava bolada com aquilo. Hoje, muita facilidade, você baixa na internet os shows, né, Joe? Hoje tem tudo. Na época não tinha nada disso, Brian e Joe, não tinha nada disso. Você ia tirar uma música, era na fita cassete, você tinha que arrumar emprestado com um cara para gravar aquela música para você. Então você está dizendo assim,
não tem muita... Você falar que lá naquele tempo era visto um pouco melhor, não tem não. Então não tinha nada de facilidade, era difícil, né? Tão quanto. Agora, a gente tira, por exemplo, pelos Beatles, né? Que era um microfone só para captar todos os instrumentos na gravação, Eu né? vou te dizer, por exemplo, hoje na Banda Sarau, o que a gente tem de aparato para fazer o nosso show acontecer, né? Que a gente faz por amor, porque não dá para ganhar dinheiro com isso mais. Até porque lá nós temos um médico, advogado, empresário, Diretor. diretor de escola e o caramba quatro. A gente faz por amor, porque não tem condições. Esse Joe é uma figura, né? Aqui, eu tô com uma dúvida. Sempre tive uma dúvida para tirar assim com um cantor, com um cara que faz música. Fala assim de música universitária, sertanejo universitário. Tinha para segundo grau também? Devia. Boa. Devia ter, né? Estão discriminando o pessoal. E também do ensino fundamental, né? Estão discriminando. Da educação infantil, No caso, você está querendo dizer se tinha, no caso, para o ensino fundamental. Eu só acho sertanejo universitário. Por que não tem segundo grau? Eu acho que para o fundamental também tinha que ter, porque às vezes a pessoa não tem condição de manter uma faculdade. Também, né? Educação infantil, né? Mas aí você queria de larilarie para lá, né, cara? Isso aí você tá... Mas então, somou todo esse conteúdo para a bagagem que você tem hoje com 41 anos. Sim. Não vou te dizer que era simples. Por exemplo, o pessoal de Cordeiro mesmo, até bem pouco tempo, vou dizer até 10 anos atrás, só me conhecia como professor de música. Nem sabia que eu tocava, para dizer a verdade. Não sabia como que eu desenrolava no instrumento. Porque com 16 anos, em 94, eu fui, 16, 17 por aí, eu fui para Sumidouro. E a gente tocou... Você tá achando bacana? O primeiro bloco tá terminando, mas a gente já volta já. Te peguei no seu próprio programa. Não, Gil, fala aí. Fala assim, ó, o programa volta já. O programa volta já, com o John e Brian e o nosso amigo aqui, né? Esqueci o nome do rapaz aqui, mas a gente vai lembrar. Ele esqueceu o nome do entrevistado. É Frank, cara. É Frank. O nome é Franklin. Ah, beleza. Esse é Frank. Corta aí.